Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula do curso de Educação Continuada, Excelência em Pediatria. Eu sou uma das coordenadoras do curso, a Eliana, junto com a doutora Fátima. Esse curso faz parte do projeto de ensino e pesquisa Excelência em Pediatria, que é um projeto com a cooperação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, sob coordenação do Departamento de Pediatria, em parceria com o Hospital Infantil Sabará. Dando continuidade ao segundo módulo do curso, Interface com Especialidades Pediátricas, nós temos a presença da doutora Ana Paula Moschioni Castro, que vai abordar o tema Alergia Alimentar, Diagnóstico e Tratamento. A doutora Ana Paula é mestre e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, médica assistente da Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da Criança do HC da Faculdade da USP e está aqui então hoje para debater esse tema junto com vocês da plateia. Eu agradeço a participação da plateia de Padre Albino e da Santa Casa de Provisão e também da Santa Casa de Mococa. E eu espero que durante essa aula mais pessoas possam então se juntar e no final da aula vamos abrir para que possam participar junto conosco de um debate com a professora Ana Paula. Obrigada, doutora, pela sua presença. Bom dia, obrigada Eliana pelo convite, queria te parabenizar pela iniciativa, espero que vocês aproveitem, participem e que a gente tenha essa discussão de uma maneira bastante informal e que isso possa contribuir para essa excelência em pediatria que é o que todos nós buscamos. Então, vamos conversar sobre um tema que é bastante interessante, tem tudo a ver com o paciente pediátrico, que é a questão da alergia alimentar. Esse tema provavelmente foi escolhido porque cada vez mais nós temos o aumento da prevalência das doenças alérgicas em geral e também da alergia alimentar. A alergia alimentar ainda é um pouco misteriosa porque ela não é uma doença em si. Na verdade, uma série de sintomas podem estar relacionados à alergia alimentar e, ao contrário, a alergia alimentar pode gerar sintomas completamente diferentes. Então, vai caber a nós e ao pediatra, num primeiro momento, discernir, definir se trata ou não de uma alergia alimentar. Por isso, a gente vai estar aqui para ajudar, qual o diagnóstico e qual o melhor tratamento. Então, vamos lá. A primeira coisa que vai ser muito importante é a gente saber o que é alergia alimentar, né? Ela se insere num grupo grande de reações adversas a alimentos. Então, se você toma café e o estômago queima, ou se você come chocolate e tem dor de cabeça, você está dentro de uma reação adversa a alimento. Mas o que caracteriza, o que define a alergia alimentar? É uma reação adversa a alimento em que você tem o envolvimento do sistema imunológico. Então, para que isso aconteça, o sistema imunológico tem que agir e tem que estar presente. E aí, a gente tem dois grandes grupos. Os quadros que são mediados pela IgE e vão gerar as urticárias, os angioedemas e as anafilaxias, e os quadros que são não IgE mediados. E por que é importante o pediatra saber disso? Por quê? Por vezes eu tenho uma alergia alimentar não IgE mediada e nesse caso a dosagem de IgE específica não vai me adiantar de nada. A prevalência de alergia alimentar tem crescido nos últimos anos, né? Isso inúmeros trabalhos têm mostrado e a gente observa isso nos relatos do NIH, de uma série de outros locais. É, de novo, uma doença da população pediátrica, onde 6 a 8% das crianças apresentam esses quadros de alergia alimentar, e especialmente alguns alimentos como o leite de vaca, a proteína do ovo, a soja, nos casos não IgE mediados, a gente tem o trigo, o milho. Então, uma outra coisa que é importante saber, né? Às vezes os pais, eles vêm nos reportando alimentos bastante estranhos, e muitas vezes a culpa é do chocolate, por exemplo, né? E o que a gente observa? A gente observa que até 80% das manifestações clínicas, ou 85% delas, ocorrem por conta de, nas crianças, 6 alimentos: o leite, o ovo, a soja,
o trigo, o amendoim por conta dos trabalhos nos Estados Unidos, né? Os crustáceos e as castanhas. Então é nesse universo de 6 ou 7 alimentos que a gente vai ficar restrito e sempre focar. E de novo um destaque, a alergia à proteína do leite de vaca, que pode variar, e a gente vai ver que o diagnóstico nem sempre é fácil, até de 0,3% até 7,5% da população pediátrica, se tornando um alérgeno bastante importante. Antes da gente pensar no diagnóstico, que outras coisas são fundamentais a gente saber? Que a alergia alimentar é uma doença dos primeiros anos de vida, mas que também na alergia alimentar se inserem, né? Ela é o passo inicial de uma tal chamada marcha atópica. Então, o que você tem que saber? Que além de fazer o diagnóstico de alergia alimentar, especialmente no quadro IgE mediado, eu vou ter que estar atento que esse paciente é um paciente de risco para dermatite atópica, para asma e para rinite. Então, o pacote de alergia vem completo. Uma criança que tem um quadro de alergia alimentar IgE mediada é uma criança que tem um risco maior de desenvolver essas outras atopias, então é fundamental que você já pense nisso a hora que você estiver diante desse diagnóstico. E uma outra, não é nem pincelada, é um olhar aí sobre como raciocinar na fisiopatologia da alergia alimentar, até para despertar curiosidade, para que vocês depois possam entender. Então, tem alergia, na verdade, quem pode, não quem quer, né? Ele tem que ter um pacote genético que a gente não sabe exatamente qual é ainda, mas que vai levar a essas alterações imunológicas que a gente viu, quer dizer, é o que define a alergia alimentar. O alérgeno vai ter que ter características especiais. Qual que é a dica? O que eu preciso saber, isso tem uma importância prática. Alérgeno é proteína. Então, aquele paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca, ele tem alergia à proteína. Intolerância à lactose é um outro papo. Lactose é açúcar, e açúcar a gente tem intolerância, é um mecanismo que não é mediado pelo sistema imunológico e que não tem nada a ver com o quadro de alergia alimentar. Eu falo isso porque isso ainda tem muita confusão por parte dos pais e às vezes até mesmo os médicos a gente acaba se confundindo um pouco. Mas então é o balanço do que acontece no sistema imunológico, do que conforme o alimento que a gente come e alguns fatores ambientais, tipo a flora, até para vocês entenderem se vale a pena ou não dar probióticos para prevenção, o que acontece se o paciente tem um agravo intestinal, ou seja, uma série de coisas que podem contribuir para o desenvolvimento dessa alergia. E aí vamos ao que a gente precisa discutir hoje, o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico de alergia alimentar, ele é baseado em 99,9% numa boa anamnese. Como assim, né? Quais são os exames? Na verdade, após essa anamnese é que a gente vai conseguir direcionar ou não quais são os exames. E nem sempre isso é uma tarefa fácil. Por vezes, o meu paciente apresenta vômitos e se trata de um quadro IgE mediado. Por vezes, esses vômitos, os mesmos vômitos, estão relacionados a um quadro não IgE mediado. E às vezes, ele vomita e nem alergia alimentar é. Então, eu tenho que fazer uma avaliação cuidadosa. Por exemplo, no quadro IgE mediado, vai ser fundamental a gente entender o quê? Que as manifestações são até 2 horas após a ingestão do alimento. Quer dizer, se aquele paciente chega para você, doutor, o meu filho está vomitando muito e eu acho que foi o chocolate da Páscoa que ele comeu há 2 ou 3 dias, muito provavelmente a gente está diante de um quadro de intolerância e não um quadro IgE mediado. E os quadros não IgE mediados são mais insidiosos, às vezes mais difíceis da gente fazer a diferença entre intolerância e não IgE mediado, mas são quadros que começam realmente após a ingestão do alimento, mas um pouco mais tardiamente, né? Dependem um pouco da quantidade e aí a gente vai buscar outras características para pensar no diagnóstico. Não dá para a gente falar de todos os quadros, e aí o que eu resolvi foi destacar para vocês as principais manifestações. Estou aprendendo a mexer rapidamente. Então, o que eu preciso saber numa história e numa avaliação, né? Eu preciso saber, nessa anamnese cuidadosa, definir: é um sintoma de alergia? Sim ou não? É um sintoma IgE mediado, quer dizer, acontece até 2 horas após? É um não IgE mediado ou é um misto? E para facilitar a nossa vida, né, de vocês também, a gente tem essas manifestações clínicas que são mais características de um tipo ou de outro. Então, se eu estou diante de um paciente com uma proctite alérgica, que é aquele quadro de sangramento vivo, que por vezes acontece até mesmo durante o aleitamento materno, eu estou diante de um quadro não IgE mediado. Do ponto de vista prático, para que isso me serve? Para dizer,
pessoal, não adianta pedir uma IgE específica nesse caso, porque ela vai vir negativa e eu estou diante de uma alergia alimentar, né? Ao contrário, se eu tenho um paciente com urticária, né, eu preciso, que se trata de um quadro que eu suspeito de uma alergia alimentar, eu preciso documentar essa IgE específica, porque é um quadro IgE mediado, e aí a gente vai aprender daqui a pouco que o exame, a avaliação, essa dosagem da IgE específica pode ser útil, inclusive, para eu afastar esse tipo de diagnóstico. Então, eu preciso saber que as principais manifestações são gastrointestinais, cutâneas ou respiratórias, e que elas podem ser de acordo com essa distribuição, de acordo com a sua fisiopatologia, de acordo com o tempo de aparecimento, cada uma delas e como elas se distribuem, para que eu possa poder fazer o diagnóstico de maneira adequada. Queria chamar a atenção a vocês dessas novas doenças relacionadas à alergia alimentar, novas assim de uns 15 ou 20 anos. Queria que vocês pensassem assim na esofagite eosinofílica como um diagnóstico diferencial da doença do refluxo gastroesofágico. É uma doença que, como eu disse, ela tem sido recentemente descrita e tem sido estudada, e olha o que acontece com o esôfago, quer dizer, é tanto eosinófilo e tanta inflamação que vai se criando um processo de fibrose, e o que acontece é que ele fica semelhante a uma traqueia, né? A traqueização do esôfago, que é um achado característico dessa esofagite eosinofílica. E aí, o que eu vou ver? A hora que eu biopsio o esôfago desses pacientes, o diagnóstico é feito através de biópsia, eu encontro, né, esse infiltrado de eosinófilos na mucosa, e eu preciso quantificá-los para poder fazer esse diagnóstico, e eu preciso pensar. É fundamental que vocês conheçam, tenham tempo para conhecer um pouco essa doença, porque ela vai ser uma importante hipótese num diagnóstico diferencial de uma doença do refluxo gastroesofágico que não vai bem. Esse paciente então está recebendo seu tratamento clássico para o refluxo e mesmo assim mantém as queixas de baixo ganho ponderoestatural, dor, e um sintoma que é muito característico dos pacientes com esofagite eosinofílica é essa dificuldade de digestão, impactação. Então as crianças mais velhas, elas podem ter uma dificuldade de deglutir, e o que acontece? A inflamação, é o eosinófilo infiltrado, o peristaltismo do esôfago fica comprometido e o alimento fica impactado. Então se eu não pensar, não vou fazer o diagnóstico. Então eu tenho que pensar, tenho que pedir endoscopia e preciso biopsiar, né? É necessário que seja feita a biópsia e que seja avaliado em lâmina para que eu detecte o número de eosinófilos de 15 a 20 por campo para poder fazer o diagnóstico. Então, algumas vezes a alergia alimentar vem dessa maneira. O que eu queria que vocês guardassem de manifestações respiratórias? Elas não são frequentes sozinhas, elas podem acontecer IgE mediado, associado, por exemplo, indicando um quadro de anafilaxia. O americano ingere o amendoim, alguns minutos depois ele está com desconforto respiratório, né? um quadro de broncoespasmo e está se instalando uma resposta alérgica aguda. Muito raramente a asma do dia a dia, né, aquela que o paciente tem crises, ela pode estar piorada com alimentos. E a eluciderose pulmonar é um quadro bem raro. Queria que vocês guardassem essas informações, né? As manifestações respiratórias isoladamente são raras, elas, entre o total dos pacientes asmáticos, no máximo 8%, e aí a única coisa que é importante saber, se o paciente tem asma, mesmo que não esteja relacionado à alergia alimentar, qualquer manifestação de alergia alimentar tem uma chance maior de evoluir para uma anafilaxia. Então, se eu tenho um lactente sibilante, que sibila por vírus, mas desenvolve um quadro de alergia à proteína no leite de vaca, com manifestação de urticária e angioedema, por exemplo, preciso ficar atento, porque existe uma chance desse paciente fazer uma anafilaxia e essa anafilaxia ser de difícil evolução. Tá? E esse quadro, queria que vocês guardassem, depois avaliassem como a prevalência de alergia alimentar associada à manifestação respiratória pode ser muito variável conforme o contexto do grupo que foi estudado. Mas na população geral de lactentes sibilantes, a prevalência pode ser muito baixa. Então, aquele bebê chiador do dia a dia do consultório, que às vezes você pensa, será que não tem uma alergia à proteína no leite de vaca associado? Considere outras hipóteses em primeiro lugar, porque é muito rara essa associação. Continuando a conversa, as manifestações cutâneas são uma das mais frequentes, a urticária e o angioedema bastante frequente, né? Até 30% das urticárias agudas podem estar relacionadas à alergia alimentar, e a dermatite atópica, uma outra doença que vale a pena a gente conversar.
É uma doença também da população pediátrica e 30% dos pacientes com dermatite atópica grave podem apresentar alergia alimentar. Ou seja, esses pacientes eles têm as lesões características da dermatite, mas se por um acaso eu consigo documentar alergia alimentar, a história de vida desse paciente muda completamente. Eu afasto o alimento e a dermatite fica de muito mais fácil controle. Então, nessa primeira parte da discussão e dessa nossa aula, o que é importante saber? Que a anamnese é que vai me ajudar a definir, porque os exames, eles não são absolutos. Se por um acaso eu tenho um paciente, sei lá, vamos lá, que tem uma enxaqueca e eu quero ver se isso está relacionado à alergia e peço o exame e ele vem positivo, esse exame não está relacionado a um sintoma característico. Às vezes o paciente tem um exame positivo apenas por estar sensibilizado. Então, o primeiro passo para o diagnóstico adequado é definir qual o sintoma, se está relacionado à alergia alimentar e se é ou não um mecanismo IgE mediado. E esse outro quadro é muito interessante, porque ele mostra para a gente o que não é alergia alimentar, mas pode ser confundido como tal. E certamente são situações bem práticas do dia a dia. Aquele caso que a mãe chega e diz, doutor, meu filho tem alergia à lactose, quer dizer, que não tem nada a ver, né? A gente tem uma alteração aí que é farmacológica e que uma criança que tem intolerância à lactose não tem nenhum risco de, por exemplo, anafilaxia, né? Ou aquela criança que eventualmente, ou um adolescente que vai à praia e ingere grandes quantidades de crustáceo, depois tem aquele vermelhão, acha que isso pode ser alergia. Na verdade é uma grande descarga aí de histamina e, de novo, um quadro que pode estar relacionado. Essa síndrome de Frey, não sei se vocês, quem faz neonatologia, já teve experiência de ver um quadro assim, é uma criança que por um agravo no período perinatal, parto fórceps, houve uma lesão do facial e aí durante a mastigação o que acontecia? Ele ficava com as bochechas avermelhadas. Então o que a mãe pensava? Como ela não conseguia definir muito se era coceira ou não, ela falava, doutor, o meu filho come alimento e fica vermelho e foi feito um diagnóstico inicial de alergia alimentar. Então, muito interessante a gente aprender que existe uma série de coisas que não são alergia alimentar. Então, para o diagnóstico, a gente já falou o que a gente precisa e a partir daí a gente vai ver quais são os exames que vão verdadeiramente nos ajudar na alergia alimentar. Um hemograma. Vamos pedir um hemograma. Muitas vezes a gente está acostumado a realizar hemograma. No que ele verdadeiramente nos ajuda no diagnóstico de alergia alimentar? Em nada. Se a gente pensa que a anemia pode estar relacionada à alergia alimentar, existe, vocês sabem melhor do que eu, muitas outras causas ou causas muito mais frequentes de anemia, né? Então, ele nos ajuda a avaliar o estado geral do paciente, mas não nos ajuda a pensar. E a eosinofilia? A mesma coisa. Nem todos os pacientes com doença de alergia alimentar têm eosinofilia e mesmo, por exemplo, na esofagite eosinofílica, 50% dos pacientes não têm eosinofilia no hemograma. Então, é um exame que, a bem na verdade, não vai te ajudar nem a pensar, nem a descartar. E a IgE total? Se se trata de um quadro IgE mediado, provavelmente a IgE total deve vir normal. Também, de novo, não é por aí a avaliação. E aí, para lembrar, por exemplo, nos nossos pacientes lá do Instituto da Criança, 30% dos pacientes que tinham alergia alimentar confirmada tinham uma IgE total absolutamente normal, mostrando que o que eu tenho que buscar num quadro de alergia alimentar IgE mediada é a IgE específica. Então vocês, né, aonde estão, tentar buscar qual é a melhor possibilidade, o melhor método de diagnóstico para pesquisa de IgE específica. Se eu vou fazer in vitro, através do RAST, ou se eu vou fazer in vivo, através do teste de puntura. E qual é o racional desse teste, né? O teste de puntura, ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar a reação dada pela histamina liberada, uma vez que o alérgeno entra em contato com os mastócitos, e aí eu tenho a IgE específica, que se liga no antígeno, e a partir daí eu tenho a degranulação do mastócito. É um exame bem interessante, é um exame, só um momentinho, é um exame bem interessante, por quê? E o que eu preciso saber? Porque se negativo, isso vale para todos os testes, se negativo, ele praticamente afasta a possibilidade daquele alérgeno estar relacionado, né? Então você tem um valor preditivo negativo de 90%, mas se positivo, eu tenho que pensar, porque ele por vezes dá muitos falsos positivos, ele tem um valor preditivo positivo baixo.
Por quê? Porque esse exame é um teste que avalia a sensibilização, avalia a presença de IgE específica, mas não necessariamente atribui a causa do sintoma. E aí esse teste, de novo, só para ressaltar, é baseado na liberação de histamina, e no teste de puntura vai haver a formação de um halo e de uma pápula, que eu avalio o resultado quando acima de 3 milímetros. Só para vocês observarem que é um teste relativamente fácil de fazer, sempre deve ser feito por um especialista, ele é treinado em alergia e imunologia, avalia e passa por um treinamento para saber não só realizar o teste, que esse é apenas o primeiro passo, mas dar conta das eventuais reações adversas que possam acontecer. Algumas vezes não estranhem porque é necessário fazer um prick-to-prick, né? Algumas vezes, se você tem suspeita de alergia a alimentos, por exemplo, alergia a látex, que dá reação cruzada com algumas frutas, por vezes ele vai fazer o chamado prick-to-prick. O que é isso? Ele vai fazer o teste de puntura com a fruta fresca, né? O especialista vai fazer para poder lhe dar a resposta. Na prática, né, para avaliar o resultado, enquanto isso está relacionado com uma positividade verdadeira na alergia alimentar, é importante a gente observar que para que o teste, para esse autor, né, Hill e Sporik, para que a gente possa dizer, não, o teste está verdadeiramente relacionado, eu vou aumentar o meu valor preditivo positivo, para esse estudo a gente precisa ver se isso vale para o Brasil. Pápulas acima de 6 milímetros para crianças abaixo de 2 anos, no caso do leite, e acima de 8 milímetros para crianças acima de 2 anos. Assim para o ovo e assim para o amendoim. O que eu quero dizer com isso é, posso fazer o teste de puntura sim, em crianças pequenas posso fazer, mas aí quanto maior a positividade, maior a correlação com o verdadeiro desencadeamento por aquele alimento. Qualquer coisa, a gente depois esclarece as dúvidas, tá bom? Uma outra possibilidade que eu acho que as pessoas que fazem pediatria em geral vão lançar mais mão é a pesquisa da IgE específica in vitro, que é a pesquisa do RAST. Então, como que é feito esse exame? Eu tenho uma fase sólida, quer dizer, ele está numa caçapinha, esse alérgeno grudado, e aí eu acrescento o soro do paciente. Se ele tiver IgE específica para esse alérgeno, vai se grudar, só que eu não enxergo. Aí a partir daí eu coloco um anticorpo que vai se ligar à IgE e que vai estar marcado para que eu possa avaliar a positividade e quantificar, e eu vou obter e vou dizer os resultados. Então esse certamente vocês já estão acostumados a ver. Esse resultado pode ser dado em classes, né? Então abaixo de 0,35, acima de 0,35 a 0,7 e assim vai. E há uma tendência a se dizer que a positividade ela está mais relacionada com a manifestação clínica a partir do classe 3. Mas, de novo, ele é um teste que indica sensibilização. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem dermatite atópica, que é uma doença que gera muita inflamação alérgica, não é raro eu pedir um RAST para leite de vaca e, de repente, encontrar 3,5. E isso não necessariamente está relacionado com as queixas que o paciente apresenta. Tanto isso é verdade, tanto essa preocupação é verdadeira, que a partir do momento que as técnicas de IgE específica foram melhorando e a gente usa hoje um método chamado ImmunoCAP, quando vocês forem pedir os RASTs para os seus pacientes, deem uma olhadinha na metodologia. Esse ImmunoCAP, se for feito dessa maneira, você permite com que as curvas sejam mais precisas e os resultados possam ser avaliados em números absolutos. Então, dessa maneira, em vez de eu ter uma classe que pode ser de 3,5 a 17,5, né, então, onde 3,5 tende a ser igual a 17,5 por conta do laboratório, existe um escalonamento e uma diferença onde 17 é maior do que 3,5. Pensando nisso, os autores, né, até tentaram elaborar pontos de corte em que acima desses, então, por exemplo, se eu peço um RAST para a proteína do leite de vaca e ele vem maior do que 15, eu tenho 95% de chance de dizer que ele é verdadeiramente positivo, ou seja, ele está verdadeiramente relacionado. Na prática, vocês fazem o quê com todas essas informações que eu vou lhes dando? Avaliem, peçam os exames, mas, de novo, olhem para o paciente, veja se a queixa está relacionada e, eventualmente, eu posso fazer uma exclusão e aí avaliar, e uma reintrodução para avaliar se o sintoma desapareceu. Porque se é alergia alimentar, e se era causado por esse alimento, o sintoma tem que desaparecer ou diminuir muito, ok? E
a gente passa por uma outra possibilidade de diagnóstico, que é a provocação, né? E essa provocação oral, ela pode ser aberta, simples ou duplo cego placebo controlado. Para que a gente possa entender um pouquinho cada uma delas, a provocação aberta é aquela que você faz, às vezes, quando até você não acha que é o alimento. Então, de novo, a proteína do leite. Doutora, acho que meu filho tem alergia à proteína do leite de vaca, porque depois que eu troquei o leite em pó pelo leite fresco, ele começou a aparecer alguns sintomas. Como assim? Né? Aí a mãe, às vezes, por vezes ela acha que aquele leite, a fórmula que a gente dá, não é leite de vaca, ela acha que é o leite em pó. E aí ela acha que os sintomas apareceram só a hora que eu mudei, mas na verdade é a mesma proteína. Então, puxa, acho que é outra coisa que está causando esse sintoma, que não tem a ver. Nesse caso, você pode fazer uma provocação no seu consultório, falar, olha, vamos dar aqui, vamos ver se os sintomas aparecem ou não. Ou, às vezes a mãe te diz, eu acho que é tal alimento, mas ela dá esse alimento de uma maneira escondida. Não raras vezes isso acontece, eu acho que é o ovo, doutor, porque quando eu dei o ovo cozido ele teve os sintomas, mas ele come pudim, ele come preparações que contenham ovo e não tem nenhum sintoma. Então, em geral, a provocação aberta a gente faz quando a gente acha que não vai dar nada. E as provocações fechadas, elas têm duas indicações básicas. O duplo cego placebo controlado é o dito padrão ouro, quer dizer, utilizado nos trabalhos e algumas vezes nas suspeitas de que a mãe mexa nos sintomas, que o sintoma seja, às vezes, não que ele seja induzido, mas às vezes ele seja supervalorizado. Né? Então, com isso, você tem que trazer essa criança para um ambiente hospitalar e aí a gente vai avaliar através do teste de provocação. Então, por ser esse padrão ouro, ele é tido como padrão ouro, mas ele é um teste bastante trabalhoso. Só para vocês darem uma olhada, a gente acaba fazendo lá no hospital, mas eu preciso de uma nutricionista que não fale para a médica qual fase é leite, qual fase é placebo. Preciso que a médica avalie essa criança e que ela fique sob monitorização do ponto de vista até de reações adversas, se vai ter algum tipo de manifestação mais grave, por exemplo, desenvolvimento de anafilaxia. Então, é um teste que é padrão ouro, mas que dá trabalho. Por isso que a literatura tenta fazer o diagnóstico através da história clínica, né? Então, por exemplo, uma suspeita de anafilaxia por leite de vaca, da história clínica e do teste laboratorial. E aí você afasta, né? Para que não haja tanta necessidade de a todo momento você fazer esse teste de provocação. E como se não bastasse, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas esse teste é positivo ou não? Ora, se ele é padrão ouro, deveria ser muito fácil a gente dizer se ele é positivo ou não. Mas, às vezes a criança, ainda mais um bebê pequeno, dá uma choradinha, aparece uma hiperemia periocular e aí, puxa, acho que é positivo, será que não é? Então, só para dizer que às vezes esse padrão ouro pode ser até padrão prata, então não é uma coisa assim tão perfeita da gente fazer a análise. Então, isso volta a falar o que nós falamos no início. Preciso saber a anamnese, preciso ver os sintomas e preciso avaliar com bastante cuidado os testes laboratoriais. Mas uma coisa que esse trabalho mostrou e que eu queria que vocês guardassem é que, além de tudo, os sintomas eles podem aparecer com quantidades diferentes do leite de vaca. Como assim? Né? O que se via e o que vocês sabiam antigamente é que qualquer quantidade poderia ser suficiente para desencadear o sintoma, mas a gente sabe hoje, não sabe explicar muito bem porquê, mas a gente sabe que às vezes o paciente tem sintomas com quantidades maiores do leite, às vezes até bem maiores, 10 ml. Que importância prática tem isso nessa nossa conversa de hoje? Tem, pessoal, porque às vezes você está lá tentando fazer o seu diagnóstico e a mãe diz que comeu uma bolacha que continha leite. Ou que só deu uma mordida num macarrão que tinha um pouquinho de creme branco e nada aconteceu. Aí você vai falar, então não é, porque se ele tomou um pouquinho e não teve nada, ele não é alergia, a leite de vaca é outra coisa, mas às vezes os sintomas, mesmo IgE mediados, podem aparecer com quantidades um pouco maiores. Então eu preciso também estar atento a esse aspecto da anamnese. Sei que não é fácil, mas estamos aqui para isso. E de novo, nessa busca, né, para tentar se descobrir outros testes, por exemplo, existe a possibilidade de fazer esse teste de contato, em que você gruda o alimento nas costas do paciente, aguarda 48 horas e aí vai fazer uma leitura para a gente poder observar e checar
os resultados e com isso evitar com que ele faça o teste de provocação do prossegue placebo controlado. Então, nessa primeira parte da aula que se encerra, a gente viu que o diagnóstico ele é eminentemente clínico e os exames são mesmo escassos. A maior parte deles está relacionada aos quadros IgE mediados e nos quadros não IgE mediados. O exame para diagnóstico é retirar um alimento e depois fazer a provocação e ver se isso acontece de novo. Quer dizer, mesmo em gastroenterologia, não há um exame que te dê a resposta exata de se tratar de uma alergia. Óbvio, com os exames subsidiários você avalia o grau de desnutrição do paciente, avalia o grau de inflamação intestinal, mas a certeza de alergia alimentar, ela vai depender da sua observação. Uma vez feito esse diagnóstico, a gente vai tratar esses pacientes. E como a gente vai tratar? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é informar pais, familiares. Então aí começa um novo processo, né? Que processo? Um processo de educação familiar. Eu sempre brinco com os meus alunos que assim, a partir do momento que você faz o diagnóstico, as duas coisas são importantes. Oferecer alternativas palatáveis, né? Para tudo que o paciente tem alergia, mas também educar. E aí é um processo longo, bastante demorado. Eu preciso orientar o paciente, a família, as avós em especial, que por vezes duvidam do diagnóstico, orientar as escolas, leitura de rótulos, precisa saber o que é sinônimo. Por exemplo, no leite de vaca, a sua exclusão e achar um substituto palatável, suplementar cálcio numa criança mais velha. E hoje em dia existem até técnicas e possibilidades de dessensibilização. No caso dos rótulos, parece tarefa fácil, mas a gente até teve a oportunidade de saber e vocês vão ver que nem sempre é. Então, eu preciso ler todos os rótulos dos produtos, né? Nem sempre está escrito leite, às vezes está escrito um sinônimo, então eu preciso saber. Ler medicamentos, ler cosméticos. Uma vez uma paciente, o mundo está moderno, né? E uma vez eu me deparei com uma paciente que não sabia, por exemplo, que purê de batata tinha leite. Ela nunca foi à cozinha, não faz parte da formação, então foi uma surpresa para ela a hora que o filho teve uma reação, a hora que ingeriu o purê. Orientar quanto aos traços e sempre pedir para que os pacientes entrem em contato com os serviços de atenção ao consumidor. Só por curiosidade, né? Se você pede para o paciente ler o rótulo e ele vê albumina, o que é albumina? É ovo-albumina? É lactoalbumina? Se eu tenho reação a ovo, como? Né? O que fazer? Ou, por exemplo, lactose. Lactose não é proteína, então o paciente pode ingerir, mas existe um risco de contaminação por proteína num alimento que tenha um açúcar de origem do leite? Existe, é possível que isso aconteça, né? Caseinato, então eu preciso orientar, eles precisam saber o que é. E aí, por exemplo, com proteínas do leite, então um cosmético que tem proteína, tem mesmo proteína? Que quantidade? Então eu preciso evitar. Então eu preciso estar muito atento nesse aspecto da orientação. Uma outra coisa fundamental, né, é reconhecer a possibilidade das reações cruzadas. E isso também é um outro capítulo nessa discussão, mas o que vale a pena a gente destacar? Duas coisas. Primeiro, que não tem lugar para o leite de cabra na alergia à proteína do leite de vaca. Então, quem tem alergia ao leite de vaca tem até, alguns dizem até mais de reatividade cruzada, não só laboratorial, como clínica. Então, ninguém que tem alergia a esse alimento consegue tolerar a cabra. Se consegue tolerar é porque é uma outra doença, não é alergia à proteína do leite de vaca. E chamar a atenção que os pacientes também, no caso do leite de vaca, podem ter uma reatividade cruzada, quer dizer, um RAST positivo para carne em até 10%, mas isso não confirma a reatividade clínica. Então, a maior parte, a esmagadora, veja, no Instituto da Criança, de novo, são 200 pacientes com alergia à leite de vaca, nenhum deles tem intolerância à carne, né, alergia à carne. Então, ele normalmente é um alimento que é bem aceito, tá? E outras coisas para depois vocês olharem com calma. Crustáceos, que tem uma grande reação cruzada com outros crustáceos, mas entre peixes isso não é tão comum. Enfim, divirtam-se e aproveitem esse quadro. Aquilo que eu havia falado para vocês, quer dizer, por vezes o paciente tolera traços, e aí eu acho que ele já está tolerante, mas ele não tolera uma quantidade, por exemplo, de leite cru. Então eu preciso na anamnese saber se ele tolerar traços e não tiver sintoma nenhum, eu até posso mantê-lo tomando os traços de leite, por exemplo. Como se comporta, né? Até quanto tempo? Isso é uma coisa bem comum que os pais perguntam. Até quanto tempo, doutor, meu filho vai ficar alérgico?
Eu sempre brinco que para leite e para ovo, por exemplo, a história na maior parte das vezes é de final feliz. Agora, amendoim, camarão, nozes, somente 20% dos pacientes vão desenvolver tolerância, né? O leite de vaca, que é um dos alimentos mais importantes na faixa etária pediátrica, a maior parte deles desenvolve tolerância por volta dos 5 anos de idade. O que os estudos modernos têm mostrado é que realmente a tolerância está se atrasando, né? Então essas nossas crianças vão ir às festinhas alérgicas a leite, vão apresentar uma série de sintomas, ou melhor, a gente vai ter que ter uma série de cuidados para esses pacientes, mesmo depois que eles deixam de ser bebês. Então eu vou ter que desenvolver preparações, vou ter que garantir que, se por exemplo eu tenha se ele vai a uma festa de aniversário, eu possa garantir para ele uma receita que não tenha leite. Então tudo isso é parte do pediatra, todo esse processo de orientação. Falando um pouquinho de alergia à proteína do leite de vaca, né? Por que é um alérgeno muito frequente? Porque é a base da alimentação após o aleitamento materno. É importante que vocês saibam que nós temos recomendações específicas e temos planos de dietas específicos. Então, os pacientes com alergia à proteína do leite de vaca confirmada, o que eu tenho que fazer? Durante o aleitamento materno, eu tenho que manter o alimento mantém o aleitamento e a mãe com dieta de exclusão, e depois que esse alimento não for mais possível, eu tenho que oferecer um substituto seguro e palatável. E quais são as minhas opções? Antes dos 6 meses de idade, sempre uma fórmula extensamente hidrolisada, tá? Ou uma fórmula à base de aminoácidos se o paciente não tolerar extensamente hidrolisada. Não tolerar é o quê? Não tolerar porque os sintomas permanecem, ou não tolerar porque eventualmente ele não consiga aceitar, não consiga ter ganho ponderostatural. E após os 6 meses, me é permitida a utilização da fórmula de soja, mas somente nos pacientes com quadro IgE mediado, né? Nos outros pacientes, a fórmula é extensamente hidrolisada ou à base de aminoácidos. E as fórmulas parcialmente hidrolisadas, elas são recomendadas somente para prevenção, tá? E nos lactentes que não apresentam quadros IgE mediados, que têm os quadros intestinais predominantes, aí a soja realmente, porque há uma chance de 40% a 50% de reação à proteína de soja nesse tipo de paciente. São pacientes que por vezes perdem peso, dificuldade, né, de desenvolvimento, e você oferecer uma fórmula de soja em que você tem 50% de chance de manter o sintoma, não nos é permitido, no sentido de que esse paciente nós não podemos nos dar ao luxo de não deixar esse paciente crescer adequadamente. Então aí, para esses pacientes, basicamente a extensamente hidrolisada e a fórmula de aminoácidos. E em São Paulo, né, se todos estamos aqui no estado de São Paulo, nós temos uma normatização que permite o fornecimento de fórmulas até os 2 anos de idade. Então, nas crianças abaixo dos 6 meses de idade, sempre a fórmula extensamente hidrolisada como primeira opção, e se o paciente não for bem, a fórmula de aminoácidos. E a partir das crianças mais velhas, entre 6 e 12 meses, por exemplo, eu posso utilizar a fórmula de soja nos quadros IgE mediados e vou seguindo o algoritmo caso o paciente não vá bem, da mesma maneira que fica das crianças entre 12 e 24 meses de idade. Então, existem substitutos, né, e estão disponíveis até os 2 anos de idade. Só para a gente terminar, já estamos encerrando, alguma coisa sobre o que é fórmula extensamente hidrolisada, parcialmente hidrolisada e essa questão da fórmula de soja, que eu acho que é importante a gente discutir, né? Então, o que é fórmula? Primeira coisa, fórmula é uma coisa, bebida é outra. Então, para ganhar esse título de fórmula, é importante que essa preparação siga as recomendações do Códex Alimentários, né? Então, ele tem as quantidades de proteínas, gorduras e vitaminas e sais minerais por 100 calorias recomendadas para as crianças até 1 ano de idade. E isso é importante, porque existem, por exemplo, no caso da soja, fórmulas e bebidas. As bebidas não são recomendadas para crianças abaixo de 1 ano de idade, tá? E aí, o que é uma fórmula hidrolisada? Bom, a gente conhece a proteína, sua estrutura quaternária, e aí ela vai se quebrando e a gente vai preparando. E essas fórmulas hidrolisadas hoje, quase que a sua totalidade, a fonte é a própria proteína do leite de vaca. É justamente ela que é hidrolisada e bastante quebrada. Então, o que acontece? Eu posso hidrolisar e obter uma fórmula parcialmente hidrolisada, posso hidrolisar um pouco mais e ter uma extensamente hidrolisada, e posso
hidrolisar totalmente ou ao contrário, né, até construir essa fórmula só com aminoácidos. Só para lembrar para vocês que as parcialmente hidrolisadas não são utilizadas para tratamento, somente para prevenção de alergia alimentar. E aí, para eu chamar uma fórmula infantil de extensamente hidrolisada, ela tem que responder a alguns quesitos básicos, quer dizer, a maior parte dos seus peptídeos tem que ser pequenininhos, tem que ser quebrados. Então, se a gente for tomar como exemplo até duas fórmulas de um mesmo produtor, a gente vai ver que, por exemplo, numa fórmula parcialmente hidrolisada, eu tenho uma quantidade grande ainda de proteínas de alto peso molecular. A partir de uma fórmula extensamente hidrolisada, praticamente 95% delas é de proteína de baixo peso molecular, na verdade peptídeos de baixo peso molecular. Mas ainda assim eu tenho peptídeos um pouco maiores, o que faz com que uma fórmula extensamente hidrolisada seja aceita por 90% das pessoas da população que tem alergia, por exemplo, à proteína do leite de vaca. Então existe um percentual de 10% que pode não aceitar essa fórmula, ok? E a soja? A soja tem uma alergenicidade, né? Mas são proteínas completamente diferentes, quer dizer, não é uma reação cruzada, é uma alergenicidade própria da soja. E o que acontece nos pacientes que têm uma enteropatia, quer dizer, que seus mecanismos de defesa estão completamente comprometidos, eu faço alergia a leite de vaca e faço alergia à proteína da soja. Quais que são as preocupações? Por que ela, fora do Brasil, em alguns lugares, ela nem é utilizada? Primeiro, porque eles não têm tanta experiência, e segundo, as preocupações são com o conteúdo de fitoestrógenos, de alumínio, esse potencial de alergenicidade que a gente já discutiu e essa não indicação em pacientes prematuros. Essa questão dos fitoestrógenos, talvez vocês saibam, né, que, por exemplo, eles são utilizados até para as mulheres na época da menopausa, no sentido de uma reposição. Os estudos atuais, eles não conseguem concluir se há malefício na utilização desses fitoestrógenos em pacientes. Existem alguns estudos experimentais, mas por hora a legislação francesa e a inglesa são bastante rígidas e eles não são indicados. Óbvio que há um acesso mais fácil a outras fórmulas nesses locais. No Brasil, a gente usa largamente a proteína nos quadros IgE mediados, e baseado nessa ausência de estudos também que nos digam, existe um problema, um perigo. Entretanto, as fórmulas são recomendadas no momento que a criança já vai iniciar as refeições de sal, quer dizer, em que ele não dependa exclusivamente desse tipo de alimento. E as indicações, né? Então, existem indicações precisas para esses pacientes, né? No caso da alergia, existe preferência por outras fórmulas, mas é possível utilizá-la, então ainda é um alimento que a gente acaba utilizando bastante na prática. Só para finalizar, para vocês saberem que de alergia alimentar e alergia à proteína do leite de vaca é um assunto extremamente ainda atual, a Organização Mundial de Alergia se reuniu, né, e acabou fazendo um documento extenso que faz um resumo de tudo aquilo que a gente falou agora e mostra que as recomendações elas são dependentes do local, né? Independentes, mas muito semelhantes ao que a gente já está acostumado a ver. Primeiro que esse documento avaliou especialmente os pacientes com alergia IgE mediada, que são os que têm risco de anafilaxia e risco de morte, e o documento ele não recomenda, ou melhor, ele dá preferência à fórmula extensamente hidrolisada com relação à soja. Mas ele diz quais são as vantagens e desvantagens disso, quer dizer, o que eles dizem? Você pode preferencialmente usar a fórmula extensamente hidrolisada, mas a fórmula de soja é mais palatável, né? E o acesso a ela pode ser mais fácil. Então, dessa maneira, cabe a cada local utilizar a sua experiência. À medida que os pacientes vão crescendo, passando dos 2 anos de idade e a Secretaria da Saúde não consegue mais fornecer fórmulas e o paciente ainda está alérgico, qual a preocupação do pediatra? Ele deve estar atento a que aspecto? Bom, ele deve estar especialmente atento à possibilidade do paciente ficar com baixa ingesta de cálcio. Quer dizer, se não houver mais condições dele receber uma fórmula, porque não tem condições financeiras para tal, é fundamental que eu reconheça as necessidades diárias de cálcio desse paciente e garanta que a dieta dele
tenha esse cálcio. Só uma dica, hoje em dia a maior parte das bebidas à base de soja são bebidas, né? Não suquinhas, são enriquecidas com cálcio. Então, olhem e tentem fazer com que esse paciente receba essa quantidade de cálcio. Uma outra dica é que uma das grandes contribuições da dieta, do leite na dieta, é realmente o cálcio. É muito difícil a gente elaborar uma dieta só com verduras, ou com peixe, ou com laranja, que seja rica e que consiga atingir as necessidades diárias. Então, muitas vezes é necessária a suplementação, tá? E para finalizar mesmo, né, algumas coisas importantes, né? Além de educar, além de decidir, né, quais alimentos eu vou ter que usar, eu tenho que estar muito atenta a outras coisas. Lembra que eu falei para vocês duas informações. A primeira é que os pacientes com alergia à proteína no leite de vaca têm uma chance maior de alergias respiratórias, por exemplo, asma. E a segunda é que, às vezes, alimentos que contêm lactose podem ter contaminação proteica. Tanto isso é verdade que houve relatos e publicações de pacientes que tinham asma e usavam inaladores de pó seco e que houve contaminação com proteína no leite de vaca. Então, além de toda a preocupação, eu também tenho que estar atento a que medicamento eu estou oferecendo para o meu paciente e que maneira ele se comporta. Por conta de tudo isso, né, nos últimos 3 ou 4 anos, houve de novo um olhar sobre a possibilidade de dessensibilização. Só para vocês saberem que existe estudos, existe um movimento para tentar fazer com que esses pacientes, através de protocolos ainda muito incipientes, com N ainda pequeno, mas possíveis de acontecer, é que a gente possa dessensibilizar esses pacientes. Se de tudo deu muito trabalho, né, e o melhor é eu não ter pacientes com alergia alimentar, eu posso fazer alguma coisa para prevenir esses pacientes? Pode, mas não adianta em todo mundo. Eu vou investir especialmente naqueles pacientes de risco, que são os pacientes que têm antecedentes familiares de 1º grau de atopia, 1 ou 2. E para isso, o que adianta eu fazer? Adianta eu fazer alguma prevenção para a mãe durante a gestação e lactação? Não. Né? Essa recomendação da Academia Americana de 2008 reviu todos os trabalhos e mostrou durante a gestação, não. Durante a lactação, também muito poucas evidências. Talvez te ajude alguma coisa no sentido, se o meu paciente está em aleitamento materno exclusivo e eu tenho que dar um aleitamento misto, pode haver algum impacto se a hora que eu tiver que introduzir o leite de vaca, em vez de introduzir o leite de vaca, eu introduzo uma fórmula extensamente hidrolisada. Aí, para pacientes com dermatite atópica. Me entenderam? Então, quer dizer, a prevenção, ela deve acontecer a hora na introdução da proteína do leite de vaca. E se essa proteína for introduzida, a prevenção ela ocorre com a fórmula extensamente hidrolisada. Notem que a fórmula de soja para prevenção não tem impacto nenhum. E um estudo mostra que as parcialmente hidrolisadas podem ter um papel na prevenção. Então, ela pode ser utilizada por conta do seu custo mais baixo. E a coisa mais diferente, que a gente não estava mesmo acostumado, é dizer, ora, se eu tenho um paciente que teve alergia à proteína no leite de vaca grave e ele está tendo um irmãozinho agora, eu vou atrasar o leite, vou atrasar o ovo, vou atrasar esses alimentos mais alergênicos. Pouco impacto no retardo da introdução dos alimentos sólidos. Então, atrasar o ovo, atrasar o peixe, atrasar o amendoim, tudo bem, nós aqui não comemos amendoim, mas atrasar alimentos mais alergênicos também não teve impacto. Então, basicamente, essa criança vai crescendo normalmente e aí, se sempre preferência ao aleitamento materno, mas se eventualmente eu tiver que tirar, a recomendação é de fórmulas extensamente hidrolisadas ou de fórmulas parcialmente hidrolisadas. Existem outras possibilidades de prevenção, como por exemplo probióticos que estão sendo estudadas. Na verdade, eu só trouxe para mostrar para vocês que a gente tem alternativas. Existe uma busca muito grande por tentar evitar que esses pacientes tenham alergia à proteína de leite de vaca. Então, alergia alimentar é um assunto às vezes difícil, um assunto extenso, mas que é parte do dia a dia dos cuidados de vocês. Então, a contribuição é que vocês, doutora Fátima, possam aplicar, utilizar isso daí e realmente se soltarem aí no diagnóstico e no tratamento desses pacientes. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Desculpem o atraso, é um prazer enorme estar aqui com a Ana.
A Ana, além da titulação que a doutora Eliana já mencionou, ela é a nossa presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia Regional São Paulo, que coordena aqui os estudos e as atividades a nível de São Paulo. Então, prazer enorme estar com a Ana aqui. Além de todos nós sabermos, e vocês também puderam comprovar agora, que ela é uma expert nesse assunto de alergia alimentar. Está inserida dentro de um hospital, do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, tem uma vasta experiência nessa área, tem um ambulatório, uma enfermaria bastante enriquecida com casos, ela poderia ficar falando o dia inteiro aqui sobre casos que ela vivenciou e acompanhou de pacientes, pequenos pacientes com alergias alimentares dramáticas. Então vou dar uma cutucada aqui na doutora Ana, para ver se vocês também desenvolvem aqui algum questionamento, que eu acho que é interessante a gente falar. Ela fez uma aula bem completa, né, partindo desde a epidemiologia, o diagnóstico, a importância do diagnóstico e, por fim, o tratamento. Mas é óbvio que em uma aula teórica assim fica difícil a gente esgotar e até mesmo ter os exemplos práticos desta vivência. Então vou dar umas questionadinhas na doutora Ana, acho que assim, só ilustrando o que ela já mencionou, no campo da alergia alimentar a gente se depara com mais uma situação na medicina onde a anamnese é quase tudo, né? A gente tem um outro assunto em alergia que faz um paralelo bem forte com a alergia alimentar, que é a alergia a remédios, né, a medicamentos, que também a gente acaba usando a anamnese, questionários bem extensos e um acompanhamento desse paciente, se possível até durante, na vigência da reação, para a gente conseguir captar dados e informações, clínica, exame físico, que nos corrobore num determinado diagnóstico. Então, na criança, esse problema da alergia alimentar é de uma relevância considerável e a gente tem mesmo que afinar esses conceitos para poder aplicá-los à prática. Então, a doutora Ana passou aí pelas diferentes manifestações, é um arsenal grande de sinais e sintomas. Então, ela mencionou os sinais respiratórios, que são mais raros, mas os cutâneos e os gastrointestinais, que são mais frequentes. E eu acho que um ponto forte aí do que ela deixou de mensagem, a importância da gente destacar esse conceito da alergia à proteína, né? Porque no nosso meio e mesmo fora do país a gente vê termos como alergia à lactose sendo usados de uma maneira indiscriminada e levando um conceito errado, né? Que muitas vezes dificulta até mesmo a elaboração a explicação desse diagnóstico para o paciente. Então, o próprio médico às vezes se equivoca e leva isso, estende isso para a informação ao paciente. Então, isso eu acho que foram pontos fortes da aula da doutora Ana. E eu perguntaria, assim, para dar uma levada aí para o canto mais prático, se é possível, na vivência de um pediatra geral, acompanhando uma criancinha que ainda é um lactente, que foi amamentado exclusivamente ao peito materno, no seio materno, se é possível essa criança apresentar determinadas manifestações já compatíveis com uma alergia alimentar, sendo que ela nunca ingeriu outro alimento. Bom, antes de mais nada, aproveitar que ela acabou chegando também, cumprimentar por toda essa parte de educação que aos poucos aí ao longo do tempo vocês vão vendo como ela é fera, mas como todo esse processo de educação está acontecendo graças às iniciativas todas e você está capitaneando isso, eu acho, louvo bastante, porque espero que vocês depois se sintam mais à vontade a perguntar e a discutir. Eu sei que às vezes essa câmera acaba intimidando um pouco, mas parabéns, porque é de informação e educação que a gente vai crescendo aí. E sim, é possível o paciente se sensibilizar através do leite materno. Quer dizer, então, conforme o alimento da mãe, e tem alguns estudos mostrando que existem traços da proteína do leite, do ovo, do amendoim, né, no próprio leite materno. Então, algumas manifestações são bem características. Por exemplo, a tal da proctite alérgica. Então, você, pediatra, está lá com o seu bebê em aleitamento materno exclusivo e começa a apresentar sangramentos. E sangramento é uma manifestação muito aflitiva para a mãe, né? Doutor, meu filho está fazendo cocô com sangue, é sangue vivo. Uma das primeiras hipóteses a se pensar, óbvio, você vai olhar, ver se não há fissuras, né? Se não há nenhum sinal de sangramento mais evidente. Mas por incrível que pareça, mantendo o bom estado geral da criança, uma das primeiras hipóteses a se pensar é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Cujo desencadeamento é no aleitamento materno exclusivo. Crianças que desenvolvem dermatite atópica, mesmo durante o aleitamento, são quadros mais graves, também é possível da gente pensar. Então a missão é muito grande mesmo, é vocês
perceberem, detectarem e fazerem o diagnóstico. Bom, Ana, eu vou te explorando aqui. Uma outra situação que é frequente também na prática pediátrica é que diante, às vezes, de uma suspeita ou de um quadro clínico, de uma anamnese assim, mais confusa, com vários dados, o pediatra tende a fazer aquela investigação através dos pools alimentares, né? Então, aquele monte de alérgenos que o laboratório organiza na forma de um pool, mas que na verdade inclui diferentes proteínas, diferentes classes alimentares, e aí vem um resultado positivo. Muitas vezes ele pede mais que um pool, ou pede um pool e mais alguns alérgenos separados, e ele encontra vários resultados positivos. Como eu sei que vocês têm uma experiência até tentando fazer estudos desse cutoff, né, desse nível de corte para IgE específica no sangue, lá no Instituto da Criança, eu queria que você desse algumas dicas de como o pediatra tem que se comportar, porque daí ele vê um exame cheio de alimentos positivos e o que ele faz para orientar essa família. Muito correto isso. Então, na verdade, o que acontece? A gente até sempre fala, na nossa área, não existe assim, screenings, tipo check-up. O paciente chega lá no seu consultório e fala, doutor, eu quero saber do que eu sou alérgico, pede aí uma série de exames. Porque justamente por aquilo que a gente falou, o exame, ele avalia a sensibilização, a presença da IgE específica. Então, aí se você, o primeiro passo é, de novo, você checar, não na anamnese, quais são os alimentos que o paciente ingeriu. Não adianta e nem vale a pena, primeira coisa, pedir exame para alimento que o paciente nem ingeriu. Por exemplo, um bebê de 6 meses fazer uma pesquisa de IgE específica para camarão, por exemplo, né? Então isso, primeiro vamos ver o que o paciente ingeriu. Depois ver se o sintoma é compatível com aquele alimento. Ah, doutor, então, de novo um exemplo. O paciente de 1 ano começou com um quadro de urticária. Se ele toma leite desde os 6 meses de idade, é muito pouco provável que essa urticária seja da proteína do leite naquele momento. Pode ser do ovo, pode ser do peixe, algum outro alimento novo que ele acabou introduzindo. Então, primeira dica, peça a IgE específica para o alimento que você verdadeiramente suspeita. E esses pools, quer dizer, esse conjunto de exames acaba que é uma fria, a falar assim de um jeito bem coloquial, por quê? Eu peço, pool vem, se não me engano, é leite, ovo, peixe, né? Então todos os alimentos mais alergênicos de uma vez só. Aí o resultado é positivo. Positivo para quê? Para leite, para ovo, para peixe? Qual que é? Para trigo? Tiro tudo do paciente? Eu faço o quê? Peço um novo exame, quer dizer, mãe, desculpe, nós vamos ver positivo, agora nós vamos repetir para cada um. Não vai cair bem. Então, o ideal é você pedir para o alimento que você suspeita e separadamente, não fazer os pools, essas junções. Com isso, você vai conseguir uma melhor qualidade de exame e uma melhor qualidade de diagnóstico, né? Ana, você comentou do teste de provocação, que é de novo um instrumento que no fundo geralmente vai parar no consultório do médico especializado. Mas só para dar uma delineada de como é essa interpretação, que tem também um paralelo importante aí de novo com a questão da alergia alimentar, como que a gente pode interpretar esses testes? Então, desde os testes abertos até os mais elaborados, que são os duplo cego placebo controlados, mas em quanto tempo a gente avalia? Então, eu vou só esperar meia hora, eu vou esperar 1 hora? Que paralelo que a gente pode fazer para essa interpretação? Quando você faz um teste de provocação, a sua ideia é provocar o sintoma que a mãe está dizendo que é a queixa do paciente. Então, por exemplo, se eu tenho uma urticária e eu vou fazer essa provocação pensando em obter uma urticária, eu sei que a urticária já é mediada, eu sei que os sintomas em geral vêm em 2 horas, então eu tenho que esperar 2 horas. Se eu estou pensando num sintoma não IgE mediado, por exemplo, uma diarreia importante, que é quantidade dependente, esse sintoma pode aparecer às vezes em dias, né? Em 1 ou 2 dias. Então, posso iniciar essa provocação e às vezes dizer para a mãe, fica atenta se apareceu um quadro de diarreia ou em alguns casos até internar o paciente e observá-lo no dia a dia. Então, a primeira coisa é, eu quero reproduzir o sintoma suspeito. Então, eu tenho que saber quanto tempo eu tenho a aguardar com isso. E para dar o resultado, se ele é positivo ou não, de novo, tem que reproduzir o sintoma suspeito. Então, se por exemplo, a suspeita é de urticária e você introduz e a mãe fala, não, tá vendo, doutora, como os olhinhos dele estão vermelhos, ou como o narizinho dele está mais congestionado, mas essa queixa não estava antes, então não é, né? Então alguma outra coisa
pode estar acontecendo e pode não ter nada a ver com alergia alimentar. Isso é relativamente comum, e como a gente tem essa possibilidade de fazer no hospital, às vezes a gente vê situações assim bem, né? Então, por exemplo, doutor, toda vez que ele comia chocolate, ele chiava o paciente. Ah, não, chocolate é muito raro, não é? Aí um dia ele foi lá, comeu, a gente botou, tava lá chiando. Nossa, será que a gente não tá com alergia, um paciente com alergia a chocolate? Mas aí depois a gente foi ver que na verdade era um asmático, tava num dia ruim, teve que repetir. Quer dizer, não são testes também, é engraçado você falar, é o padrão ouro, mas não são testes perfeitos, né? Às vezes você tem que fazer mais de uma vez esse padrão ouro. Então, quem não tem acesso a isso, é aquela conversa com a mãe, repetir, falar, olha, ainda não é definitivo, vamos tentar de novo, ver se vale a pena ou não. Porque no primeiro momento você fala, é fácil, né? Só tirar o leite ou tal. Mas a criança vai crescendo, aí você tem a festa do primeiro ano que você vai fazer, a criança vai para a escola. Então, é importante que você tenha um diagnóstico preciso, porque de uma certa maneira você vai ter que tomar algumas condutas que vão ter que ser bem rígidas, né? E aí você vai ter que, né, cuidar bem dessa criança. Então, é fundamental que o seu diagnóstico seja acertado para não submeter também a dietas desnecessárias, né? Passando um pouquinho para o tratamento aí destas situações todas, eu vou perguntar para a Ana sobre a esofagite eosinofílica, que eu sei que ela também tem experiência na condução desses casos, e que é um diagnóstico extremamente difícil, sobretudo para um pediatra, para um clínico. Então, achei muito relevante que ela mencionou a importância da gente estabelecer isso como diagnóstico diferencial dos casos de refluxo nas crianças menores. Essa é uma entidade que pode acontecer durante toda a vida, né, da pessoa. Mas eu acho que além da dificuldade do diagnóstico, que implica até na execução de um exame invasivo, né, uma endoscopia com biópsia, que às vezes não é muito fácil uma criança pequena, mas como que a gente conduz o tratamento do ponto de vista da exclusão alimentar? Qual que é a sua experiência, Ana? Aí estamos todos juntos nessa, né? É difícil para todo mundo. Na verdade, acho que até mais difícil para vocês, porque muitas vezes, por exemplo, a mococa, né? Muitas vezes vocês são os alergistas, os gastros, os pediatras, né? Quer dizer, vocês têm que dar conta de tudo aí. Então, eu particularmente acho que quanto mais assim, mais amplo, né, a gama de doenças que vocês têm, mais metódicos vocês têm que ser nesse sentido. Então, quando pensar, primeiro eu pensei no refluxo, cuidei direitinho, esse refluxo não foi bem. Aí eu fiz a suspeita de esofagite eosinofílica e fiz o diagnóstico, e agora eu vou tratar. O tratamento, como eu disse no começo agora, ainda está difícil para todos nós. Porque eu não sei se é uma doença exclusivamente causada pelo alimento ou se tem alguma coisa de base, porque esses eosinófilos estão aí e pioram com o alimento. Então, basicamente, tem duas linhas de tratamento. Quando eu penso que a doença é do eosinófilo, se eu penso que a doença é do eosinófilo e eu preciso cuidar do paciente, eu tenho que cuidar da inflamação, eu tenho que tirar a inflamação. Então, o melhor tratamento para isso é a corticoterapia. Qual corticoterapia? Inalatória. Como assim? Deglutida. Então, aquele paciente que utiliza aqueles sprays que vocês estão acostumados a utilizar para asma, vão utilizar direto na boca, né? Faz o puff, faz o spray e deglute, para que em vez de ir para o pulmão, esse spray ele desça para o esôfago e com isso você controle a inflamação. Mas e a alergia alimentar? Ela tem um papel? Parece que sim, parece que ela piora esse quadro. E aí, de novo, eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz da outra vez. Como é um mecanismo misto, eu vou fazer IgE específica e posso até fazer aquele PET teste. Então, eu vou detectar se existe algum alimento suspeito e fazer a dieta de exclusão. A má notícia é que para saber se está indo bem ou não, eu preciso, depois de 3 meses de tratamento, até um pouco mais, fazer endoscopia de novo e fazer a biópsia de novo. Porque por vezes os sintomas melhoram, mas eu ainda tenho um infiltrado eosinofílico no local. Queria chamar o pessoal da FEOSP que está solicitando a voz. Bom dia. Bom dia, Tatiana, meu nome. Eu tenho uma dúvida. Então, vocês disseram o seguinte, que eu até anotei aqui, que essas alergias alimentares, então, têm uma influência genética. Nesse caso, alguma medicação, algum remédio específico, então, não adiantaria. Suponhamos uma criança de 10 anos, que tem alergia extrema a chocolate.
Não, o tratamento de uma alergia a um determinado alimento para o momento é excluir esse alimento. Com essa possibilidade de sensibilização, essas técnicas de indução de tolerância, você não muda a parte genética, você engana, né? Você tenta fazer com que ele desenvolva a tolerância. O desenvolvimento de alergia, como de uma série de outras doenças, né? É um processo complexo. Você tem a genética, ela está alterada, a gente nem sabe muito bem quais são os genes que estão envolvidos, mas tem um fator ambiental importante também. Então, modular o trato gastrointestinal, essa questão dos probióticos, mas basicamente o tratamento no caso de uma alergia, por exemplo, uma urticária, é excluir. Aí ele não vai ter o sintoma. Mais alguma coisa? Você acha importante para a gente te ajudar? Não, só isso, então, minha dúvida. Muito obrigada. Obrigada a você. Pegando o gancho, então, da pergunta da colega da FEOSP, eu acho que é um tópico bem interessante da gente abordar, porque tem um cunho prático também. Então, muitas vezes a mãe pergunta, essa alergia é para sempre? O que eu vou fazer? Até quando eu espero? E aí a gente tem que dar um suporte baseado em evidências, obviamente, para ver quando a gente mexe ou quando a gente pode reintroduzir. Então, eu perguntaria para a Ana, que eu sei que também tem bastante experiência com a indução de tolerância, estudos que demonstram a indução da tolerância e também com a dessensibilização. O que facilita, na sua opinião, da sua experiência, a indução da tolerância? Em que momento ou sob que pistas a gente pode virar para essa família e dizer, olha, já podemos tentar reintroduzir o alimento? Sei que varia de alimento para alimento, eu gostaria que você comentasse. Eu acho que é bem prático isso no dia a dia, quer dizer, então você tem que ter aquela cola da literatura, né? Como assim, os estudos que têm um grande N de crianças mostram que, por exemplo, para leite de vaca, primeiro ano de vida, muitos vão estar tolerantes, muitos vão estar sensibilizados, né? No mecanismo IgE mediado. Então, eu tenho que ter algumas regras. Então, vamos lá. Se é IgE mediado, em geral a tolerância demora mais. Se é não IgE mediado, a tolerância demora menos. Então, os mecanismos não IgE mediados é super engraçado. A criança sofre no primeiro e segundo ano de vida, por vezes muito desnutrida, mas passou esse segundo ano de vida, a barreira ficou melhor, eu posso tentar introduzir. Então, não IgE mediado, eu posso tentar introduzir mais precocemente. IgE mediado, mais tardiamente. Então, tipo de alergia, tipo de alimento. Tenho que saber que, por exemplo, para leite, para ovo, para trigo, a gente sempre brinca, o final é feliz, né? Então, a tolerância vai sendo adquirida naturalmente. Então, você, médico, que tem lá o seu paciente que tem um quadro de urticária muito importante, angioedema, broncoespasmo, anafilaxia, por volta dos 3, 4 anos, já é chegado o momento em que eu posso tentar ver se está desenvolvendo tolerância ou não. Amendoim, castanhas, crustáceos, isso a gente nem pensa muito em tentar ver se a tolerância natural está chegando. Então esse a gente avisa que vai ser mais tardio. E como que eu faço, né? Como saber se já chegou o momento? Quais são as pistas disso? Então existem as pistas fáceis. A mãe fala, ai doutor, sem querer outro dia ele comeu um pedaço de pizza e não aconteceu nada. Sinal de alerta, né? Primeira pista. Então houve um escape e esse escape foi negativo, né? Então ele não teve sintomas. Beleza. Começou a ingerir traços de leite. Beleza. E se o paciente é super rígido e nada, né, aconteceu, ele nunca escapou e tinha tido uma história de anafilaxia? Aí é um paciente que para provocar, quer dizer, para tentar reintroduzir traços de leite, esse paciente tem que ir para o hospital. Então é aquele paciente que teve uma anafilaxia entre 1 e 2 anos de idade, está agora com seus 4 ou 5 anos, não come leite, a mãe sempre muito certinha, nunca escapou, mas está chegando a hora. Então é esse paciente que, se for para fazer uma provocação, é de pouquinho, né? Como aquele que nós falamos, 0,1 ml, 1 ml e tal, de pouquinho para a gente fazer a provocação. Fiz a provocação, ela foi positiva, ele tem 5 anos, tá anafilático, não tá indo bem, e começou a acontecer, sem querer foi para a escola e começaram a acontecer alguns acidentes. Ai doutora, tava tudo bem até essa idade, agora ele foi para a escola, eles trocam alimentos, eu não estou conseguindo controlar. É um paciente que eu posso indicar para tentar dessensibilizar. Então, dá para perceber mais ou menos, quer dizer, a maior parte vai bem, mas um ou outro mais anafilático, mais problemático, se a tolerância não chega, é justamente esse paciente que eu tenho que escolher para dessensibilizar. Com
o ovo, ou leite ou trigo. Qual o melhor jeito? Ainda isso é realmente bem novo. Os protocolos estão sendo estabelecidos, é bem na verdade que até nem vai ter um protocolo, mas o que vocês já sabem, pequenininhas quantidades por um tempo não inferior a 15 dias é o tempo mínimo para você conseguir tentar induzir tolerância ou dessensibilizar esses pacientes. Ana, e mais uma última pergunta, que nós estamos também chegando no final do nosso tempo, que acho que é de cunho também bem prático e bem, vamos dizer, social. Na verdade, aqui em São Paulo, pela Secretaria da Saúde, a gente tem facilidade de indicar nos casos bem estudados e também tem que fazer um documento bem completo para indicar essas fórmulas extensamente hidrolisadas ou de aminoácidos. Mas qual seria a dica para regiões mais carentes ou que realmente o custo dessas fórmulas é caro, de difícil acesso? Que dica você daria como alternativa ou para facilitar o acesso para outras comunidades? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente foi ficando até mal acostumado. Eu acho que os custos, eles são tão grandes nessas fórmulas que fica muito difícil mesmo uma família manter a utilização. Por outro lado, os estudos mostram que são fórmulas que são boas, que garantem o desenvolvimento da criança. Então, o que eu quero dizer é que a melhor alternativa, e vocês estão nas Santa Casas, é manter uma rigidez no sentido da indicação, mas tentar pleitear que as fórmulas aconteçam mesmo. Quer dizer, então a Fátima falou, a gente tem que fazer documentos e fazer relatórios, e assim tem que ser. Quer dizer, o diagnóstico tem que ser bem firmado para que se invista um dinheiro, mesmo um montante, para que eu possa ter essas fórmulas de maneira adequada. Porque as alternativas, aquelas do nosso, as mamadeiras de frango, aquelas coisas assim, hoje em dia se viu que do ponto de vista de nutrição não são adequadas. Então, se existem as fórmulas, e aí de novo a fórmula de soja, ela é mais acessível, apesar de, mas ela é mais acessível, então ela pode ser usada nos imediatos. Então, por vezes, drena os recursos para usar nesse paciente isso, para depois eu ter recurso para uma fórmula de aminoácidos quando é necessário. O que eu quero dizer é, não vamos migrar rapidamente para uma fórmula de aminoácidos que custa por volta de R$300 a lata, se não há necessidade, para que naquele paciente que haja a necessidade eu tenha o recurso para fazê-lo, porque são essas fórmulas que são estudadas e que são as mais adequadas para a criança, mais do que às vezes a gente, fórmula de castanha, de não sei aonde, fórmula de arroz, são fórmulas que até tem alguns estudos, mas a gente não consegue garantir uniformidade, não consegue garantir se tem ou não tem contaminação. Então, a dica é, montem os seus grupos, estabeleçam os critérios de fornecimento ou não, juntem pequenas cidades às cidades maiores e estabeleçam uma política de fornecimento, que eu acho que é o melhor caminho mesmo. Bem, nós estamos chegando ao final. Eu não sei se mais algum dos nossos pontos gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário ou acrescentar alguma experiência, fiquem à vontade. Eu queria agradecer imensamente a colaboração da Ana, que veio aqui nos auxiliar hoje na discussão desse tema. Recordando que a Ana, como presidente da regional da ASVAI de São Paulo, que a gente está junto numa parceria, na verdade, nesta associação médica de especialidade que busca mesmo elucidar as dificuldades no âmbito da alergia e imunologia, promove reuniões mensais na sede, aqui em São Paulo, na capital, a programação pode ser acessada através do site da ASVAI e que é aberta para todo profissional que eventualmente esteja por aqui. Vocês estão nos ouvindo do interior, mas eventualmente se algum dia estiverem por aqui e quiserem frequentar essas reuniões, estão convidados. Eu vou perguntar para a Ana se ela tem mais algum comentário para fazer, para a gente fazer a chamada da próxima aula. Não, eu só quero agradecer a oportunidade, foi uma honra estar aqui. Essa questão da ASVAI também foram 2 anos muito bons e que eu pude ter uma parceria e trabalhar com pessoas muito boas e fiquei muito feliz que agora, a partir de 2011, a Fátima que vai assumir essas atividades, que vai ter essa responsabilidade e esse prazer de poder conduzir. Então, aproveitar de público, desejar muita sorte e dizer para vocês, aproveitem essa oportunidade, é ótima, aproveitem a alergia alimentar, aproveitem todos os outros temas e realmente usem e abusem desses profissionais que gostam também de disseminar conhecimento. Então, não percam essa oportunidade. Muito obrigada.
Muito bom, pessoal. Então, a nossa próxima aula ocorre na próxima quarta-feira, como vocês sabem, no mesmo horário, às 11 horas. E nós vamos contar com a presença da doutora Maria Lúcia Bastos Passarelli, que é a chefe do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, que é uma das organizadoras também deste curso, né, deste evento. E ela vai falar sobre reconhecimento das cardiopatias congênitas. Não percam também essa aula, a doutora Maria Lúcia é cardiologista infantil, tem uma vasta experiência e tem uma aula bastante interessante e bastante dinâmica. Então eu conto com vocês na próxima quarta e até lá. Boa tarde. Bom, boa tarde, obrigada.